Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um benefício que nós conhecemos, é bem conhecido, é a pensão por morte. Hoje você entenderá tudo sobre a pensão por morte, desde os seus requisitos, quem são os possíveis beneficiários e também como é calculado o valor dessa pensão por morte. Inicialmente, nós precisamos entender como é que funciona e o que é a pensão por morte. A pensão por morte é um benefício concedido aí pelo INSS aos dependentes de um segurado falecido. Ou seja, ela substitui o valor que esse segurado recebia, no caso de um segurado aposentado, ou no caso de um segurado aí que ainda não se aposentou, mas é segurado do INSS, um valor que ele viria a receber, assegurando aí a segurança econômica desse dependente e dessa família. Bom, então vamos lá entender quais são os possíveis beneficiários da pensão por morte. Existem 3 grupos ou 3 classes, como você quiser, de graus aí de parentesco que tem direito à pensão por morte. Primeiro, cônjuge, companheiro e filhos. Segundo grupo ou segunda classe, pais. Terceiro, irmãos. Não sei se você sabe, mas os irmãos também têm direito a receber a pensão por morte, desde que cumprido alguns requisitos que nós vamos tratar lá na frente. Primeiro, vamos explorar agora cada um dos grupos. Cônjuge, companheiro e filhos. É importante ressaltar que no caso dos filhos aqui, eles só possuem direito à pensão por morte até os 21 anos, salvo no caso daqueles que possuem alguma deficiência. No caso, essa pensão por morte será paga enquanto durar a deficiência. Se essa deficiência durar até a morte desse filho, ele receberá como se fosse de forma vitalícia essa pensão. Segundo ponto, é importante destacar ainda sobre o grupo de número 1. A dependência econômica desses dependentes, ela não precisa ser comprovada. Ou seja, o cônjuge, o companheiro, os filhos não precisam comprovar que eram dependentes econômicos do segurado falecido, porque neste caso a dependência econômica ela é presumida. Vamos então para o grupo de número 2, os pais. Os pais possuem direito à pensão por morte do seu filho falecido. Aqui, importante é destacar que só percebem e têm direito à pensão por morte, no caso dos pais, aqueles que comprovarem que eram dependentes economicamente do filho segurado falecido. Terceiro grupo de irmãos. Os irmãos, eles também podem possuir aí direito à pensão por morte, mas o grupo 2 e o grupo 3, que é pais e irmãos, devem comprovar a dependência financeira, ou seja, caso não consigam comprovar que são financeiramente dependentes daquele que faleceu, não tem direito ao recebimento da pensão por morte. Agora vamos a um momento super importante desse vídeo, que é entender quais são os requisitos para ter direito à pensão por morte. Primeiro requisito, tem que comprovar a morte do segurado falecido. Esse requisito aqui é super tranquilo. A certidão de óbito ela é suficiente para comprovar a morte. Contudo, existem os casos previstos em lei, que é o caso de morte presumida. No caso da morte presumida, daquela pessoa que estava em um acidente trágico, às vezes isso acontece muito em terremotos, aquelas tragédias de avião, essa morte presumida deve ser decretada por decisão judicial. Então, para que esse segurado ele venha requerer a pensão por morte, deve apresentar a sentença declarando a morte presumida. Segundo requisito, nós vamos entender, a pessoa tem que ser aí dependente do segurado falecido. Tem que ser ou do grupo 1, ou do grupo 2, ou do grupo 3, daquelas classes que nós falamos anteriormente. Se não for, não tem direito aí à pensão por morte. Terceiro requisito, qualidade de segurado do falecido. Não é todo mundo que morre que tem direito, que deixa direito para os seus dependentes a pensão por morte. Essa pessoa precisava, no ato da morte, na hora da morte, ser segurada do INSS. Ou trabalhar com carteira assinada, contribuinte individual, contribuinte facultativo, ou receber a pensão ou estar recebendo algum benefício, com exceção do auxílio acidente. A pessoa que recebe auxílio acidente, mas não tem a qualidade de segurado, ela não é segurada, tá bom? A não ser que ela receba, mas contribua para o INSS de alguma outra forma. Vamos lá para... Aqui, na verdade, não é nem... Aqui é requisito que vai determinar o tempo que a
que a pensão por morte será paga. No caso das mortes ocorridas a partir de 15 de janeiro de 2015, é necessário que o falecido tenha contribuído pelo menos 18 contribuições. Caso contrário, a pensão por morte, independente para qual tipo de dependente seja, ela terá a duração aí de apenas 4 meses. Vamos lá, pessoal. A MP 664, que posteriormente foi convertida na Lei 13.135 de 2015, aí, que entrou em vigor 15 de janeiro de 2015, ela instituiu uma nova carência, que é a carência mínima de 18 contribuições, 1 ano e meio aí de contribuição para que ele venha deixar a pensão. Ou seja, caso o segurado falecido não tenha contribuído pelo menos 18 vezes para o INSS, os seus dependentes terão direito tão somente a uma pensão durante 4 meses. Agora, caso ele tenha ultrapassado as 18 contribuições e ele deixará, e isso, a quantidade e a duração da pensão por morte dependerá aí de cada tipo de dependente, se é filho até 21, e dependendo da idade do cônjuge e do companheiro, mas a carência exigida para concessão de pensão por morte mínima é de 18 contribuições. Agora vamos falar sobre a duração do benefício da pensão por morte, porque isso vai variar de caso para caso. Primeiro caso, aquele segurado falecido que não tinha ao menos 18 contribuições, nós já falamos sobre isso, os seus dependentes receberão a pensão por morte por apenas 4 meses. Agora, vamos falar aqui sobre a questão do companheiro e do cônjuge e dos filhos. Filho receberá a pensão até os 21 anos, também já falamos, salvo no caso daqueles que possuem alguma deficiência, alguma doença que seja grave, considerando a legislação previdenciária. Essa pensão durará enquanto perdurar a deficiência, ainda que seja até a morte do dependente. Vamos lá. Também haverá um escalonamento sobre a duração do benefício de acordo com a idade do segurado, na verdade, aí do dependente. Vamos lá. A pensão durará 3 meses para o cônjuge ou companheiro que tiver menos de 22 anos. A pensão durará 6 anos para o cônjuge ou companheiro que tiver entre 22 anos e 27 anos. A pensão durará 10 anos para aquele que possuir entre 28 e 30 anos. 15 anos para aquele que possui entre 31 e 41 anos. 20 anos para quem possui entre 42 anos e 44 anos e será vitalícia apenas para os cônjuges e companheiros que possuírem 45 anos ou mais. Dr. Matheus, como será calculado o valor da pensão por morte? Eu vou receber o mesmo valor que o meu marido, a minha esposa recebia no trabalho dele? Não. O cálculo da pensão por morte ele mudou muito ao longo do tempo. Antes da reforma da Previdência, ele era calculado da seguinte forma: 100% que o falecido recebia a título de aposentadoria ou 100% do que ele teria direito a receber a título de aposentadoria por invalidez na data do óbito. Hoje, o cálculo dessa pensão por morte é totalmente diferente. Hoje, após a reforma, é calculado na mesma quantidade que é calculado ainda a aposentadoria por invalidez. Só que os segurados não vão receber 100% desse valor. Vamos lá. É garantido 50% e aumentará 10% de acordo com o número de dependentes. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Um segurado faleceu, ele recebia R$2.000 de aposentadoria. Ele tinha uma esposa e um filho. Você precisa entender aqui que 50% é assegurado e vai acrescer 10% por cada dependente. Nesse caso, nós temos 2 dependentes, que são a esposa e o filho. Então, eles receberão 70% do que ele recebia de aposentadoria, ou seja, 70% de R$2.000, que equivale a R$1.400. Então você precisa entender que haverá esse escalonamento de 50% do que ele receberia ou do que ele recebia se fosse já aposentado,
aumentando 10% por cada dependente, limitado a 100%. Ainda que tenha mais de 5 dependentes, esse valor não vai ultrapassar os 100%. Você nunca vai receber mais do que o segurado recebia ou mais do que ele teria direito de receber. Olha, tópico importantíssimo aqui: documentos essenciais para a concessão da pensão por morte. Documento primordial e que não pode faltar no seu requerimento de pensão por morte: certidão de óbito do falecido. Como eu disse, ou a certidão de óbito ou a sentença judicial declarando a morte presumida para o caso de aquelas tragédias onde eles não encontram os corpos, enfim. Documentos pessoais do falecido, RG, CNH. Documentos referentes à relação previdenciária do falecido, carteira de trabalho. Se ele era um segurado facultativo, o carnezinho que ele pagava o INSS, ou no caso de um contribuinte individual, ou no caso de um MEI, como ele contribuía para a Previdência, qual era a natureza da qualidade de segurado dele. Você precisa comprovar isso e juntar os documentos todos que você tiver. Documento pessoal dos dependentes. Agora, preste bem atenção nisso aqui. Aqueles dependentes, porque o companheiro que não é casado no papel, ele precisa comprovar a união estável, e preste atenção nesse requisito, ela deve ser superior a 2 anos, assim como o casamento. Como comprovar a união estável num processo administrativo de concessão de pensão por morte? Declaração de imposto de renda em que o falecido declarava o dependente como dependente dele no imposto de renda, comprovantes de endereço das duas pessoas no mesmo endereço. Você pode usar comprovantes de conta bancária conjunta, comprovante de compras, de pagamentos de despesas em comum, testemunhas. Você pode pedir para os vizinhos, familiares escreverem uma carta e juntar essa declaração aí no processo administrativo do INSS. Eu gosto de dizer que aquilo que abunda não prejudica. Então, tudo que você puder colocar que venha fortalecer a tese de comprovar a união estável é válido. Olha, essa é uma dúvida aqui que muita gente tem. Muita gente pergunta: é possível aquele que já é aposentado e perde seu marido ou perde a sua esposa receber a pensão por morte? E eu digo que sim. O fato de ser aposentado não impede com que você receba a pensão por morte, tá? É possível sim cumular a pensão por morte junto com a aposentadoria. Você vai receber os dois benefícios. O que haverá é um escalonamento aí na porcentagem de recebimento do benefício. Só para você entender. Caso você vai receber 100% do benefício que for maior. Digamos que tem um benefício de 2.000 e um de 3.000. Você vai receber 100% do de 3.000 e uma porcentagem do de 2.000. Vamos lá. Caso você receba 100% do maior, o menor vai depender do valor. Vai receber 100% quando o benefício for de um salário mínimo. Você vai receber 60% quando o benefício for de 1 a 2 salários mínimos. Vai receber 40% quando for de 2 a 3. 20% quando for de 3 a 4. E 10% daqueles benefícios que excederem ou forem maior do que 4 salários mínimos. Então, você consegue acumular, você consegue receber os dois, mas você não receberá os dois em sua totalidade. Caso a sua aposentadoria seja maior, você pode substituir, receber a pensão. Caso a pensão seja maior, você pode abrir mão de receber 100% da sua aposentadoria para receber 100% da pensão e só uma porcentagem da sua aposentadoria. Você pode optar e deve optar, na verdade isso é automático, você vai receber 100% do maior e uma porcentagem do menor benefício. Outra dúvida que costuma constar bastante é se o homem viúvo ele tem direito a receber a pensão por morte. E por que eu digo isso? Porque isso lá atrás não era concedido ao homem a pensão por morte, então criou-se esse entendimento de que pensão era só para a mulher, mas isso já vinha sendo mudado judicialmente e foi reconhecido após a Constituição o direito do homem também à pensão por morte e também o direito à pensão por morte no caso de relações
e matrimônios aí homoafetivos, eles também têm direito à pensão por morte. Nesse caso, desde que comprove a relação afetiva, também não precisará comprovar a dependência econômica, porque se equipara, eles são ou cônjuges ou serão considerados aí companheiros se não forem casados no papel. Agora que você já sabe tudo sobre a pensão por morte, sobre o seu valor, sobre os requisitos e sobre quanto você vai receber, não se esquece de curtir esse conteúdo, compartilhar com quem precisa saber e caso você se enquadre em algum dos casos, não deixe de entrar em contato conosco. Você vai encontrar na bio, na descrição desse vídeo, o nosso contato de WhatsApp, as nossas redes sociais e tudo que você precisa para ter direito e para pleitear aí o seu pedido de pensão por morte. Não se esqueça de nos seguir, nos acompanhar nas nossas redes sociais e até o próximo vídeo.